Fala minha galerinha, tudo em cima? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de física e nessa videoaula vamos estudar o movimento retilíneo uniformemente variado, o famoso MRUV. Show? Detalhe, essa aula vai ser uma aula mais teórica. Vou explicar o movimento retilíneo uniformemente variado com suas características, com sua classificação, vou mostrar as fórmulas que a gente vai usar para resolver questões. Na aula seguinte, eu faço uma aula só de resolução de questões. Show de bola? Então, sem mais delongas, siga o mestre e vamos para a aula. Pessoal, antes de começar a aula, eu quero ressaltar a importância de você assistir às aulas anteriores, de cinemática, velocidade média, movimento uniforme, aceleração média. Então, eu vou deixar no card essas videoaulas para você assistir, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa, quais são as principais características do movimento retilíneo uniformemente variado? Primeiro, vamos focar nessa palavra, retilíneo. Ora, se o movimento é retilíneo, é porque é um movimento que vai acontecer em uma linha reta, beleza? Detalhe, alguns livros, inclusive, traz esse assunto como movimento uniformemente variado. Deixe o retilíneo subentendido. Eu escolhi colocar o retilíneo para ficar ainda mais claro que o nosso movimento vai ser em linha reta, beleza? Segunda característica, vem dessas palavras aqui, uniformemente variado. Ora, se é um movimento variado, é porque a velocidade vai estar variando. Mas aqui vem essa palavra, uniformemente. Então, se tem essa palavra uniformemente, alguma coisa vai estar constante. E que coisa vai ser essa? Vai ser justamente a aceleração. Então, a principal característica do movimento uniformemente variado é que a velocidade vai variar, porém a aceleração será constante e diferente de zero. Certo? É o famoso A diferente de zero. A aceleração diferente de zero, porém uma aceleração constante. O que é que isso significa? Significa que se eu estou com aceleração constante, a velocidade vai sofrer variações iguais em intervalo de tempo e em intervalo de tempos iguais. Professor, não entendi nada dessa frase. Me explique melhor? Então vamos ver essa figurinha aqui para você entender melhor. Observe que no instante zero, esse carro estava com a velocidade de 10 metros por segundo. No instante 1, foi para a velocidade de 20 metros por segundo. No instante 2, velocidade de 30 metros por segundo. No instante 3, velocidade de 40 metros por segundo. Então, existe uma sequência lógica aqui. Veja só, que sequência lógica é essa? Observe, do primeiro ponto para o segundo, se passou exatamente um segundo. E a sua velocidade aumentou. Aumentou em quanto? Em 10 metros por segundo. Do segundo ponto para o terceiro, se passou quanto tempo? Exatamente 1 segundo. E sua velocidade aumentou. Aumentou de quanto? De 20 para 30, ou seja, aumentou 10 metros por segundo. Do terceiro para o quarto ponto, adivinha só? Se passou 1 segundo. E sua velocidade aumentou de quanto? Ora, aumentou de 10 metros por segundo. Então, isso caracteriza a movimento uniformemente variado. Velocidade vai variar de forma, vai sofrer variações iguais a intervalo de tempos iguais, beleza? Então, dessa forma, eu pergunto, qual é a aceleração desse movimento aqui? A aceleração é uma aceleração constante, então eu vou representar somente por A. Então, a aceleração nessa primeira situação que a gente está vendo é o seguinte: ele está aumentando de quanto em quanto? Ele está aumentando 10 metros por segundo a cada segundo. Ou seja, 10 metros por segundo por segundo. Por isso que a aceleração vai ficar 10 metros por segundo ao quadrado. Por quê? Porque tem 2 segundos aqui nessa questão, Aliás, tem 2S, é 10 metros por segundo a cada segundo. Então, por isso que fica 10 metros por segundo ao quadrado. Em resumo, nesse caso, quando eu digo aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado, quer dizer que o móvel vai aumentar a sua velocidade em 10 metros por segundo a cada segundo, beleza? Inclusive, já citando aqui, a aceleração padrão, aliás, a unidade de medida da aceleração no Sistema Internacional de Unidades é justamente o metros por segundo ao quadrado. Também se usa, para aceleração,
o quilômetros por hora ao quadrado, né? Mas, como eu falei para vocês, a medida padrão é essa daqui, metros por segundo ao quadrado. Você pode perguntar, mas professor, essas distâncias aqui são diferentes. Por que isso acontece? Ora, meu pequeno gafanhoto, em relação à distância, a gente vai ver com mais detalhe, a distância vai variar com aceleração constante de forma de uma função quadrática. E é óbvio, se eu estou aumentando a velocidade, é natural, né, que eu percorra uma maior distância com o passar do tempo, certo? Por exemplo, desse primeiro para o segundo eu percorri uma distância pequena, do segundo para o terceiro já foi uma distância maior e do terceiro para o quarto vai ser uma distância ainda maior. Por quê? Porque eu estou com uma maior velocidade. Então, consequentemente, eu vou percorrer uma distância maior em menos tempo. Beleza? Então, entendido essa primeira parte, vamos para uma segunda parte, que é a classificação do movimento retilíneo uniforme. Na realidade, essa classificação é geral, né? Para qualquer movimento uniformemente variado. A palavra certa é movimento retilíneo uniformemente variado, certo? Então, a classificação se dá da seguinte forma. O movimento pode ser acelerado ou retardado. Quando é que o movimento é acelerado? Quando o módulo da velocidade escalar instantânea é sempre crescente. E é óbvio, quando a gente diz acelera, o que é que a gente quer que aconteça? Que aumenta a velocidade. Então, quando o módulo da velocidade escalar instantânea é sempre crescente, dizemos que o movimento é acelerado. E ele é retardado, né? Retardado ou desacelerado, né? A mesma coisa. Retardado, nesse caso, é sinônimo de desacelerado. Então, o movimento é retardado quando o módulo de sua velocidade escalar instantânea, adivinhe só, é decrescente. Então, quando eu falo freia, quando eu falo desacelera, quando eu falo retarda, eu estou querendo dizer o quê? Que diminua a velocidade. Então, se eu percebo que o módulo da velocidade instantânea está decrescendo, é porque o movimento é retardado, certo? E aí tem algumas situações que confundem muito o aluno quando a velocidade é negativa. Então, eu vou trazer para vocês aqui um quadro de resumo na classificação do movimento, tá bom? Então, preste atenção nesse quadro que é de extrema importância para a gente entender. Então, a primeira coisa é, eu já coloquei aqui para vocês o que a gente chama de movimento progressivo. Professor, mas que história é esse movimento progressivo? O movimento progressivo e movimento retrógrado foi visto em aulas anteriores. Então, vou só revisar aqui rapidamente para vocês. Quando é que o movimento é progressivo? Quando a velocidade é positiva. Tá vendo? Velocidade positiva aqui em cima. Então, já classifico como movimento progressivo. Certo? Observe que o veículo está a favor da trajetória. Tá vendo? O movimento está a favor da trajetória. Quando é que o movimento é retrógrado? Quando a velocidade é negativa. Que esses dois casos aqui, ó, velocidade menor do que zero, é um movimento retrógrado. Observe que o movimento está contrário da trajetória. Percebe? Isso aí foi visto em aulas anteriores. Coloquei aqui só para destacar. Observe que essa primeira classificação que eu mostrei para vocês é referente somente à velocidade. Agora, o que me interessa é o movimento classificado de acordo com a aceleração, certo? Primeira coisa, essa primeira parte aqui, a aceleração é positiva, né? A aceleração é positiva. Acho que não sei, não vão ter dificuldade de identificar isso, né? Porque lembra que a aceleração é velocidade final menos velocidade inicial dividido pelo tempo, né? Então, se eu pegar 4 menos 2 e dividir pelo tempo gasto aqui, que foi 1, vai dar 2 positivo. Então, aceleração positiva. Observe que para classificar se o movimento é acelerado ou desacelerado, eu vou ver o módulo da velocidade. Veja que um módulo de 2 é 2, um módulo de 4 é 4, um módulo de 6 é 6. Então, com o passar do tempo, o módulo da velocidade está o quê? Aumentando. E a gente acabou de ver no quadro anterior que quando o módulo da velocidade está aumentando, a gente classifica como movimento o quê? Acelerado. Por que acelerado? Porque o módulo da velocidade está aumentando. Show? Beleza. Vamos olhar para esse quadro aqui, ó. Eita, professor, velocidade negativa me confunde todinho. Calma, meu pequeno gafanhoto.
Primeiro, eu acho que não é segredo nenhum que a velocidade aqui, aliás, que a aceleração é negativa. Por quê? Velocidade final menos velocidade inicial vai dar menos 2, dividido pelo tempo, que é 1 aqui, né? Vai dar menos 2, então aceleração negativa. Agora o movimento vai ser acelerado ou retardado? Porque a aceleração é negativa. O que é que vocês acham? Observe que na definição do quadro anterior, eu falei para vocês o seguinte: quando o módulo da velocidade está aumentando. Que é um módulo de menos 2? 2. Que é um módulo de menos 4? É 4. Que é um módulo de menos 6? É 6. Então veja que com o passar do tempo, o módulo da velocidade está aumentando. Então, dizemos que a velocidade está aumentando negativamente. Menos 2, menos 4, menos 6. Então, se a velocidade está aumentando, show! É um movimento acelerado. Movimento acelerado. Por quê? Porque o módulo da velocidade está aumentando. Beleza? Então, não confunda isso. Vamos olhar nesse outro aqui, ó. A velocidade está diminuindo, né? Porém é positiva, por isso que o movimento é progressivo. A aceleração vai ser negativa. Como assim, professor? A aceleração vai ser negativa? Você escolhe 2 pontos e analisa. Velocidade final menos velocidade inicial dá 4 menos 6 dá menos 2. Dividido por quanto? Dividido por 1. Que vai dar menos 2. Então, a aceleração é negativa. Beleza. Mas afinal, o movimento é acelerado ou retardado? Vamos olhar o módulo da velocidade, se está aumentando ou está diminuindo. Veja que de 6 passou para 4, que passou para 2. Então, a velocidade está diminuindo. Se a velocidade está diminuindo, dizemos que o movimento é o quê? Retardado. Movimento retardado. A velocidade, o módulo da velocidade está diminuindo. No mesmo caso aqui, eu tenho aceleração que é positivo, vou deixar para vocês verificar. Porém, o módulo da velocidade está o quê? Está diminuindo. O módulo de menos 6 passou para o módulo de menos 4, passou para o módulo de menos 2. Então, veja que vai diminuindo. Menos 6, menos 4, menos 2. Beleza? Então, nesse caso, é o movimento o quê? Retardado também. Retardado. Certo? Então, em resumo, professor, me dá uma dica aí, me dá um macete aí, um bizu legal para eu identificar se o movimento é acelerado ou não. Ó, toda vez que a aceleração e a velocidade possuem o mesmo sinal, ou seja, se os dois forem positivo ou os dois forem negativos, dizemos que o movimento é um movimento acelerado. Agora, se o A e o V possuem sinais diferentes, dizemos que o movimento é o quê? Olha só, A negativo e positivo, ó, sinais diferentes. Positivo e negativo, sinais diferentes. Então, dizemos que o movimento é o quê? Retardado. Então, a dica é essa. A e V, mesmo sinal, movimento acelerado. A e V, sinais diferentes, movimento retardado. Beleza? Com a prática, vocês vão entender isso aí fácil. Mas veja que eu posso classificar o movimento progressivo e retrógrado, acelerado ou retardado, de acordo com as informações que eu falei para vocês. Tá bom? Agora, acabou essa parte teórica, vamos para a parte que vocês mais gostam, que é a questão das fórmulas. Vou apresentar as fórmulas para vocês e aí a gente vai partir para a resolução de questões, tá bom? Então vamos lá. Fórmulas de um movimento retilíneo uniformemente variado. Primeiro, a função horária da velocidade. Eu vou mostrar para vocês como é que chega na função horária da velocidade. E essas outras aqui, eu vou só escrever para vocês, tá bom? Aqui eu vou mostrar como é que chega. Bem, função horária da velocidade. Imagina aqui o veículo no instante zero. Vou começar a marcar o tempo aqui. E eu vou marcar o tempo também no instante, que eu vou chamar de t. Nesse primeiro instante,
que é o instante zero, o instante da contagem, ele estava com a velocidade v0. No instante t, ele estava com a velocidade v qualquer. Beleza? Ora, como o movimento é retilíneo uniformemente variado, dizemos que a aceleração é constante. Se a aceleração é constante, podemos afirmar que a aceleração média é igual a apenas a aceleração instantânea. São iguais. Por que isso é importante? Porque eu vou lembrar da aceleração média, que é o ΔV sobre ΔT. E isso foi visto na aula anterior. Então, a aceleração média pode ser substituída por A, que é a aceleração instantânea, que como é constante, vai ser A todo o tempo. ΔV é velocidade final menos velocidade inicial. ΔT é o tempo final menos o tempo inicial, que é zero. Ora, só que t menos zero, eu já posso tirar aqui e colocar somente t. Certo? Com isso, eu tenho um número 1 aqui oculto. Vou utilizar o produto dos meios igual ao produto dos extremos. O que é que vai sobrar nessa historinha aqui? V menos V0 é igual a vezes t, que é AT. E para finalizar, V vai ser igual a V0 está negativo, passa positivo, mais AT. Então, determinei com vocês aqui a função horária da velocidade, certo? Ou seja, a velocidade em função do tempo. Professor, quando é que eu uso essa fórmula? Simples, você vai usar essa fórmula quando você tiver essas informações. V, V0, A e T. Quando você tiver 3 dessas informações e quiser a quarta, use essa fórmula. Então, por isso que na resolução de questões, quando a gente está resolvendo, a gente tira os dados para ver que fórmula vai usar. Tá bom? Bem, essas outras aqui eu só vou mostrar para vocês. A função horária da posição é S igual a S0 mais VOT mais AT quadrado dividido por 2. Posição é igual à posição inicial mais a velocidade inicial vezes o tempo mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Certo? É a chamada sorvetão, né? Que a galera gosta de dar nome às fórmulas. Não sou muito a favor disso, mas tá aí, vale tudo para decorar, né? Professor, quando é que eu uso essa fórmula? Quando estiver pedindo a posição. Posição, você vai colocar a posição em função do tempo. Né? Você estiver pedindo a posição ou pedindo o tempo e você tem as informações da velocidade inicial, tem a informação da aceleração, tem a informação da posição ou do tempo, usa essa fórmula. Agora vem a equação famosíssima de Torricelli. Né? A equação de Torricelli é o seguinte: V quadrado igual a VO ao quadrado mais 2A ΔS. Como é que eu chego nessa fórmula, professor? É só você combinar essa primeira com essa segunda e eliminar o tempo. E aí você chega nessa fórmulazinha aqui. Essa fórmula é muito útil, por quê? Porque eu vou usar essa fórmula quando não tiver tempo. Então, quando você não tiver a informação tempo, você desconfia que vai usar a equação Torricelli. Beleza? Quando não tiver tempo, eita, não tenho tempo. Vou desconfiar que eu vou usar a equação Torricelli. Porque é a equação que envolve velocidade, aceleração e deslocamento e não envolve o tempo. Então, é uma dica excelente para você ficar ligado. Agora, uma propriedade bem legal é a propriedade da velocidade escala média no movimento retilíneo uniformemente variado. A velocidade média nesse tipo de movimento é dada por V mais V0 dividido por 2. Ou seja, essa relação aqui, atenção, só vale para o movimento uniformemente variado. Certo? Atenção, essa propriedade é importantíssima. Beleza? Você pode escrevê-la de outra forma. Qual é a outra forma? A velocidade média, como foi visto em aulas anteriores, é dada por quem? ΔS sobre ΔT, que vai ser igual a V mais V0 sobre 2. Eita, professor, que fórmula legal! Essa fórmula aqui, pessoal, vai ser muito útil. Para usar quando, professor? Quando é que eu uso ela? Simples. Quando você tiver informação que é um movimento
acelerado, que é um movimento uniformemente acelerado, e eu não tenho a informação da aceleração. Então, quando eu não tiver a aceleração, eu vou desconfiar fortemente que eu vou usar essa formulazinha. ΔE sobre ΔT igual a V mais V0 sobre 2. Agora, atenção, você só pode usar essa fórmula se o movimento for o quê? Uniformemente variado. Você não pode usar ela em outra circunstância, tá bom? Pessoal, não saia daí. Vai aparecer na tela de vocês a aula 2 só com exercício para a gente praticar o que foi visto nessa aula, beleza? Então, estou esperando você lá. Tamo junto e até daqui a pouco.